A Fernanda tem 43 anos, é solteira, 25 anos, trabalha na mesma empresa. O chefe da Fernanda já se aposentou, mas não quer largar o osso, não. Continua lá. E ela, Fernanda, não encontra espaço para subir mais, né? É, ela não consegue. E ele também é um cara muito opressor, de certa forma, sabe? A Fernanda se sente encolhida, olha só, encolhida para caber naquele mundo. Ela não expressa os pensamentos dela, nem no grupo de vôlei em que ela participa, nem para as amigas, ela guarda. Ela sente que não valoriza e nem busca os sonhos, os próprios sonhos, mas ela está percebendo isso no processo terapêutico. Ela tem medo de magoar as pessoas e ela tem medo que as pessoas a julguem, né? E por isso ela deixa de expor o que ela sente, o que ela pensa, né? A Fernanda tem estado triste e não vê sentido na vida. Você reconhece alguma desses episódios da Fernanda na sua vida? Conhece alguém assim? Será que acontece com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, à minha casa. Eu me chamo Acrísio, sou psicanalista e esse é o programa Liberdade para Dentro da Cabeça. E aqui eu ensino pessoas a preencherem o vazio emocional, mulheres acima dos 40. A Fernanda, ela não entende o que está acontecendo com ela. Ela não entende. Ela simplesmente está vivendo isso, né? Mas ela percebe uma coisa, que a vida dela está travada. E ela não consegue ir para frente. O medo de se expor, a vida sem graça, e que ela está perdendo o sentido da vida, sabe? De viver. Ela está sozinha, ela nunca se casou, ela é solteira, como eu disse, ela está sozinha hoje, sem ninguém para compartilhar nada. Mas ela quer mudança na vida dela, ela deseja isso, sabe? Mas ela nem sabe o que está acontecendo dentro dela e nem por que ela está assim, desse jeito. E o episódio de hoje é vazio emocional. Como ele se instalou em você. E eu estou trazendo o exemplo real da Fernanda para mostrar para vocês como o vazio emocional vive na nossa vida, né? Muito bem. Ao final do programa, eu vou contar de que forma impressionante o vazio da Fernanda se instalou e que está sugando os dias dela hoje. E como ela pode sair disso, tá bom? Até o final desse nosso programa de hoje. Então fica comigo que eu vou trazer coisas interessantes. A Regina Dias está dizendo aqui no TikTok: eu sinto exatamente isso, um vazio enorme e não sei de onde vem. Então você está no lugar certo. Regina, nós vamos falar disso. O episódio de hoje é dedicado a isso, o vazio emocional, como ele se instalou em você, tá bom? O Paulo está dizendo aqui: eu também sou sozinho, nunca me casei, não tenho filhos, tenho 46 anos, estou igual a Fernanda. Está vendo que o vazio emocional ele não escolhe gênero, não, né? Nem gênero, nem número, nem grau, né? Ainda que eu dê foco nas mulheres, sabe, Paulo? Porque as mulheres têm uma situação muito especial, né? Depois dos 40, isso acontece muito com elas. Eu vou dizer, mas isso não invalida tudo que a gente vai trabalhar aqui, se aplica aos homens também, tá bom? Eu vou trazer as informações no nível mais básico que eu possa trazer, tá bom? Para que você entenda o que significa tudo isso, vazio emocional, né? A Daniela dizendo: sou casada e me sinto assim também. Certinho, isso não escolhe estar solteira, ser solteira. Vai acontecer em todo mundo, né? O vazio emocional, ele é um estado psicológico, emocional, que atinge nossos comportamentos, nosso físico também, porque um dos sintomas, a tristeza, e pode nos levar à depressão. Aliás, eu digo que é o primeiro degrau para se chegar à depressão, é passar pelo vazio emocional. Porque geralmente alguém que está num estado depressivo é uma pessoa que perdeu a graça na vida há muito tempo. E o vazio emocional é justamente isso.
entende? Justamente isso, perder o sentido da vida. Se você me perguntar, Cris, quais os sinais e os sintomas do vazio emocional, eu digo para você, a apatia é um dos primeiros sinais. Você perder sabe, até o rosto não tem expressão, você não sorri mais, você não tem vontade, é quase que um amarelão, né? É uma apatia generalizada, tristeza, tristeza, você não vê graça em nada, as coisas se tornam tristes, o desejo de ficar escondida, de não se relacionar com ninguém, procrastinação de decisões muito importantes, porque eu vou decidir por quê, eu não sei o que vai dar, eu não tenho vontade disso, né? A perda de objetivos e sonhos. Então, esses são os sinais e os sintomas mais evidentes de um vazio emocional. Você vê isso em você? Diga lá. A Solange Kraugsuk está dizendo assim, sou separada e também me sinto assim. Isso. Você vê, né, Solange? Acontece com solteiros, com casados, com separados, com mulheres, com homens. Né? Deixa eu ver aqui. Aqui no Instagram, é isso. Paulo. Paulo diz, estou assim, desse jeito, né, Paulo? Então, deixa eu ver aqui. A Valdirene dizendo aqui no YouTube. Boa noite, sou divorciada há 4 anos e sinto como se estivesse no lugar errado. Divorciada no lugar errado. Gostaria de mudar isso, né? Então, já tive até crise de pânico, a Maria Fernandes dizendo isso. Olha só, é sério, é muito sério, não é coisa boba, eu me sinto assim, a Débora está dizendo. Então tá, esses são os sinais e os sintomas de um vazio emocional. Então você se identifica, já é um passo muito importante para você dar. Por quê, Cris? Porque você vai poder tratar na causa e não nos sintomas, vai na causa, não pode não confundir, porque como eu disse, o vazio emocional, gente, ele é um primeiro degrau para a depressão. E muitas vezes você no vazio emocional acredita que está depressiva e vai tratar a depressão, quando não era preciso disso tudo, sabe? Tá. Eu vou falar da sensação que se manifesta em você. Agora, cada pessoa é única. A Fernanda é única, a Débora é única, o Paulo é único, Juscelia é única, todos nós somos únicos. Então, a maneira de se manifestar o vazio emocional em cada um é peculiar. Em alguns, ele é sutil, caladinho, vai derrubando aos pouquinhos, como água morna. Né? Outros acontecem de repente, bum. Imagina alguém perder um familiar, alguém muito especial, um filho, a mãe, o pai, né? Aciona aquele mecanismo todo interno nosso e a gente entra nesse vazio, não é mesmo? Mas eu vou dizer que sensação causa, tá bom? Então, em cada um tem uma sensação diferente, tá legal? São várias as sensações, eu não vou discorrer todas aqui, porque senão eu ficaria a noite toda falando de sensação, eu não quero. Eu quero cumprir uma etapa para dizer de onde vem tudo isso. Primeira sensação que eu quero trazer, e o que acontece na Fernanda, lembra do caso da Fernanda? Se você não pegou o começo da live, assiste depois, que vai estar disponível no YouTube, no meu canal do YouTube, @Cris de Medeiros, assiste o comecinho que você vai entender. Primeira sensação é de nostalgia excessiva. Você ficar presa no passado, revivendo memórias antigas. E sabe qual era a memória que a Fernanda o tempo todo alimenta? A morte de uma irmã, há mais de 10 anos. Fernanda não pôde ajudar a irmã. Não foi uma morte qualquer, a irmã tirou a própria vida. E a Fernanda, ela se culpa, porque se estivesse junto com a irmã, isso não teria acontecido. Olha só, né? E ainda traz esse peso da culpa. Então, ela fica ruminando esse passado como se fosse culpa, 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 e a nostalgia excessiva da irmã, e imagina o que isso faz? O vazio emocional, não é? A FCB, eu não sei se é o nome, gostaria tanto de saber, ela está dizendo aqui, verdade, passei por um processo de luto e me perdi de mim mesma.
Tudo que você está falando é muito real. Sim, isso é uma coisa muito, muito, muito séria. Está aqui, tá na tela. É real, sim. E a perda, uma perda de vida, sim, na vida de alguém, ela é tão forte que provoca esse vazio emocional, a pessoa se perde de si mesma. E é o que é o vazio emocional, né? Tá? Então, a Fernanda acontece isso. Ela está há mais de 10 anos ruminando o passado, se culpando e se esvaziou de si mesma. Outra coisa dentro da nostalgia é a dificuldade em se concentrar no presente, né? Claro, se ela está no passado, ela não se concentra mais no presente, nem em planejar um possível futuro, porque está o tempo todo pensando no passado. E essa é uma grande perda. Imagina, você está mantendo o passado vivo no seu dia a dia, o passado sendo eternizado no seu dia a dia. Mas eu estou no processo de luto, a crise, ok, eu aceito, eu entendo, eu compreendo, quero te ajudar, mas até quando você vai viver esse processo dolorido de luto sem se permitir viver? Entende? É difícil isso, né? Mas você se esvaziou de si mesma e não toca a sua vida. Então, imagina, vamos usar o exemplo da Fernanda. Imagina se a Fernanda pudesse ouvir o que a irmã dela, falecida, diria sobre ela não viver o presente, sobre ela estar ruminando o passado todos os dias por mais de 10 anos, sobre ela não se aceitar, se ver, não crescer, não viver para si, se esvaziar dela mesma. O que a irmã diria para ela? Certamente a irmã diria assim: Ô Fernanda, pelo amor de Deus, já não basta a minha partida, agora a sua também, em vida. Poxa, não faz isso não. Viva o que eu não vivi, viva o que eu não pude viver, viva a sua vida, não é? Então, a Regina está perguntando aqui: podemos viver sem amar outra pessoa? É possível, Acrísio? Ó, nós não podemos viver sem amar uma outra pessoa. Sabe por quê? Porque nós somos uma outra pessoa. E quando a gente diz eu não tenho como amar, eu não posso amar outra pessoa, é porque eu não me amo. Agora, se você está dizendo em relação, em afeto, relação conjugal, sexual, não é sexo pelo sexo, mas sexo pelo amor que existe no casal, não necessariamente. Você não precisa, né? Mas o amor é algo que transcende. Como traduzir a palavra amor, né, gente? Como traduzir? Eu amo minha mãe, amo o meu pai. São amores e amores diferentes, ainda que seja um amor filial. Eu amo meus irmãos, é um amor diferente, é um amor fraterno. Eu amo minha esposa, é um amor totalmente diferente, e não é só porque tem sexo, mas é porque é um amor exclusivo e totalmente diferente. Eu amo meus filhos, é um amor totalmente diferente. Então, como a gente pode falar de amor? Né? E como dizer, eu posso viver sem amar alguém? Né? O que é esse amar? Né? A Denise Lopes está dizendo: sou casada, sinto esse vazio desde adolescente. Casamento muito bom, sem filhos, tenho 40 anos, esse vazio só aumenta. Percebo que tenho essa nostalgia com arrependimento. Você está vendo onde que está o lugar, Denise? A Denise está descrevendo uma origem de uma dor profunda, de um vazio emocional sendo refletido hoje, aos 40 anos de idade. Está vendo? Então, é disso que nós estamos falando, tá bom? Deixa eu ver aqui. Passei por isso, perdi minha única irmã há 1 ano. Oh, Nancy, sinto muito. Deixa eu dizer um negócio, Nancy. A sua irmã ainda existe. Você perdeu aqui no plano físico em que a gente se toca, né? Mas ela existe. Você pode caminhar com ela. Você pode dizer, mana, tô aqui, eu vou viver o melhor da minha vida. Por mim e pelo que você não pôde viver. Mas vou viver por mim bem a minha vida.
sabe? Então, é duro quando a gente diz, perdi, acabou. Não, acabou, né? Simone, sinto um vazio enorme por causa de um problema íntimo que não tem cura, não tenho alegria de viver. Poxa, que triste, né? Mas olha, essa alegria ela pode voltar, tá? Ela pode voltar. Continua comigo, nós vamos falar muito sobre isso, tá? Me sinto presa a essas lembranças. Então, vamos nos libertar dessas lembranças. Paulo disse: já chega. Já chega do quê, meu amigo? Vamos junto, estamos juntos nessa, tá? Então, vou adiantar um pouquinho. Vamos lá. Ficar presa no passado é uma dificuldade muito grande, né? Então, deixe o presente acontecer. Porque só existe o presente. O passado só tem aqui dentro da nossa cabeça. Ele não tem, por ele mesmo, o poder de nos manipular. Mas nós entregamos a esses pensamentos esse poder. E é quando a gente se perde. A gente perde o nosso poder que está no presente. Né? Isso é um treino, gente. Isso é um treino. Né? Que você tem que dizer todos os dias: eu quero viver o presente. Bom, eu falei sobre a sensação que se manifesta nas pessoas, e em cada uma de uma forma diferente, do vazio emocional. Eu disse da nostalgia excessiva e agora vou falar da segunda. Eu disse que tem mais de 7, muito mais. Isolamento social. Evitar interações sociais e se afastar de amigos e familiares. Né? A Fernanda, ela tem um dado muito especial. Ela joga vôlei. Joga num time que a acolheu. Mas nesse time tem uma pessoa que fala muito alto, fica dando pitaco o tempo todo. Para aí, você não vai, fica aí, não sai. E não é o técnico, é uma jogadora. Isso irrita muito ela. E ela não expôs isso para ninguém, nem falou com a pessoa, porque ela tem medo de expor o sentimento dela e ser mal interpretada, ser julgada como uma pessoa intolerante, não é? E ela resolveu sair do time e mandou um textinho. Ela passou um dia escrevendo o texto. Escrevia e apagava, escrevia e apagava, escrevia e apagava, e no final do dia ela mandou o textinho para o técnico e para o grupo, mas não mandou direto para o técnico, mandou para o grupo. E saiu do time e foi para um outro time. O técnico mandou no privado dela: o que aconteceu? O que aconteceu para você não ter saído? Ela ouviu, mandou um áudio, você vê que ela mandou o texto, ele mandou um áudio. E ela já está ficou, né, há 5 dias sem responder, sem saber o que falar. Olha só, como é difícil isso, não é? Então, ela fica evitando interação social. E se afasta de amigos, se afasta de familiares, porque ela se acha inadequada. E aí ela se sente, a partir disso, desconectada e solitária, mas é tudo um processo que inicia. Então ela tem que encontrar esse início, né? A Adriana dizendo que vivo assim, me isolando há 9 anos, depois de perder um filho e marido, não saio mais. Ô, Adriana, você é como se você tivesse se enterrado com eles. E eu imagino a dor deles olhando você, viva sem viver, não é? Vive, Adriana. Eu estou falando por eles. Viva em nome deles. Viva o que eles não puderam viver, né? Nancy dizendo: com licença, preciso sair dessa live maravilhosa, até breve, parabéns. Nancy, vai com Deus. Assiste depois no YouTube, tá bom? @Cris de Medeiros, tá bom? Muito bem, vamos lá. Vamos para frente. Eu falei as duas sensações que acontecem com cada pessoa que está vivendo o vazio emocional. Tá. Quais são as causas da crise? Você pode me dizer as causas antes de a gente entender de onde vem? E se a gente acha a causa, a gente está entendendo de onde vem. Ó, eu fiz 4 lives que estão no YouTube falando de causas, falando de vazio emocional. Uma live estou lendo outra coisa, percepções. Uma live com que idade começa o vazio emocional? Foi no dia 17 de agosto, está no YouTube.
A outra live é o que é vazio emocional, quais os prejuízos ele causa, no dia 14 de agosto, tá no YouTube. De onde vem o vazio emocional no dia 9 de agosto, tá no YouTube. E olho para trás e nada faz sentido. O que faço com esse vazio emocional? Dia 8 de agosto. Então, dá uma ida que você vai encontrar esses temas mais aprofundados, tá legal? Mas vamos lá, eu vou dizer rapidamente o que é o vazio emocional, tá bom? Para que a gente possa fazer uma caminhada legal hoje aqui. Traumas de infância para mim, que acompanho há mais de 20 anos pessoas, eu vejo que os traumas na infância geram vazios emocionais. Só que na infância, não necessariamente ele se manifesta como vazio, mas a criança cria um encapsulamento, ela cria uma roupagem, ela como se você colocasse uma pedrinha numa forma de gelo, enchesse de água e congelasse aquela pedrinha, sabe? Está lá no meio. Bom, você tira aquela pedrinha de gelo para a vida, está lá, aquela pedrinha lá no meio. Com o passar do tempo, o gelo vai derretendo e chega um momento em que a pedrinha aparece. E essa pedra é o trauma. E é quando você sente na fase adulta o vazio emocional. Então, traumas de infância. Que tipo de trauma, Cris? Eu tenho vários vídeos falando de traumas, tá, de infância. Mas eu vou dizer rapidamente aqui para você, abusos. Quando a gente fala de abuso, a gente pensa direto em abuso sexual. Não é. Abuso é uma forma genérica e ele pode ser um abuso emocional. Como é que acontece um abuso emocional? Quando os pais ficam chamando a criança por nomes, dando qualidades, adjetivos que não são da criança, que eles veem, mas não são, não ajudam. Sua burra, sua relaxada, sua preguiçosa, sua indecente, sua vadia, sua galinha, sua feia, seu cabelo de ninho de guacho, perna de palito, sua magrela, sua doente, entende? Isso é um abuso emocional, que deixa a criança insegura com relação a quem ela é, com vergonha de quem ela é, e isso vai aparecer na vida de adulto, né? Vai aparecer. Você era chamada de 50%, Cibele, porque você era pequenininha? Oh, e como uma criança entende essas coisas, não é? Como uma criança entende? Ela vai criar uma carapaça para disfarçar essa vergonha, mas isso vai explodir depois, como vazio emocional. Eu não sei quem sou, né? Abuso emocional, um abuso psicológico. Você não vai viver bem sem mim. Você só vai viver com pessoas que não prestam. Vai criando essas memórias na criança e vai torturando ela. Abuso físico, castigos, puxões de orelhas, palmadas, abusos físicos. Isso também faz com que a criança se sinta ninguém. Algumas se comportam de uma forma exagerada, com muita raiva. Ela é uma pessoa que replica esse comportamento que ela recebeu de braveza, de surra, de castigo, ela replica. Outras se fecham e são vítimas do mundo, adoecem, né? Mas tudo vai se tornar lá na frente um grande vazio emocional. Quem sou eu de verdade? Não é? Abuso emocional, psicológico, físico, surras, né? Abuso sexual também. Quem sou eu para ser molestada? Quem sou eu para ser abusada? Quem sou eu? E, nossa, todos esses abusos formam uma dor profunda que podem certamente se tornar um vazio emocional futuramente. Mas ela pode ter crescido, como a colega disse, desde a adolescência eu sinto esse vazio. Adriana Sodré dizendo aqui, eu cresci ouvindo que não ia conseguir nada na vida, porque tudo que começava eu não finalizava. Oh, meu Deus. Porque você estava aprendendo a saber o que era bom para você, e talvez você não teve suporte. Bom, não estou aqui condenando para a gente sair matando os pais, mas eles
só deram para a gente o que eles aprenderam dos pais deles. Né? E a nossa sociedade, nossa cultura não soube mudar isso naquele tempo. Agora imagina hoje, com todo o avanço tecnológico que nós temos, com cursos online, lives online, podcasts online, um monte de coisas, e a gente ainda tem dificuldade de educar os filhos. Quantos filhos não sabem o que é limite? Mas não estão falando dos filhos. Uma pessoa trancada por dentro é capaz de amar? Sim, é capaz de amar. É capaz de amar. Sabe, você já viu legumes brotando na geladeira, num lugar escuro e frio? Já viu brotinho de legumes? Já? Então, num lugar que não tem terra, num lugar que não tem água, num lugar seco, frio e escuro. E eles brotam. Sabe o que é isso? Vida. A pulsão de vida em nós é tão forte ou muito maior do que da fruta ou do legume na geladeira. Nós podemos, sim, amar. Aliás, esse desejo é nosso, né? Os brutos também amam. É antigo isso, né? Eu transferi para meu filho e fiz diferente dos meus pais. Graças a Deus eu consegui. Parabéns, parabéns. Vamos lá. Então eu falei um pouquinho sobre causas, né? Bom, isso, traumas na infância, nós podemos falar de perdas, que é um trauma também, né? Perda de pai, de avós, de pessoas significativas na infância. Estresse crônico, crianças passam estresse crônico, vendo a separação dos pais, vendo pais bêbados, drogados, surrando, a pobreza extrema, estresse crônico, ou isolamento, foi isolada, né? Isso pode acontecer na fase adulta, né? E qual a importância de falarmos sobre vazio emocional? Poxa, identificar o vazio emocional, como ele se manifesta na fase adulta, quais são os sintomas, os sinais, vai ajudar você a se conhecer e saber que o que você está passando, essa falta de sentido na vida, não é uma depressão, mas um vazio, e agora você pode ajustar isso e saber buscar na origem, lá na fonte, onde tudo começou, a resposta e adotar o meio mais eficaz para resolver isso, é ou não é? A Marlene está perguntando como fortalecer esse vazio. Você falou algo antes. Não consigo me relacionar com ninguém, certo? Como fortalecer esse vazio? Então, o que nós vamos fazer, Marlene, é fortalecer o vazio. O vazio vai ficar sempre vazio, então, né? Não. Nós vamos entender o vazio. O vazio diz algo para nós, e ele vai dizer o quê? Onde tudo começou, e lá nós vamos nos encher de sentido. E sabe o que está faltando na realidade para todos nós? Quando entramos no vazio emocional, nos encontrarmos, nos redescobrirmos. Quem sou eu de verdade? Então, esse é um processo de busca continuada. Não é um remédio que se toma, não é uma live que se assiste, não é um livro que se lê, é um processo continuado de busca de quem sou eu, né? Isso. Que bom, Suzana, que você está entendendo. Vamos em frente. A Suzana está dizendo que a fala está sendo muito esclarecedora. Legal, vamos em frente então. Eu quero dizer que existem muitos estudos sobre vazio emocional, mas quero trazer 2 para vocês. Tem um estudo que aborda a relação entre vazio emocional e a depressão e ansiedade. Olha só, uma relação entre vazio emocional e a depressão e ansiedade. Foi um estudo publicado num jornal médico nos Estados Unidos. Ele analisou o impacto da pandemia do Covid-19 na saúde mental. Quando eu digo saúde mental, pessoal, nós não estamos falando de loucura, tá? Saúde mental é tudo que nos tira do equilíbrio, a ansiedade,
a depressão. Isso é uma questão de saúde mental, né? Então, encontrou que a sensação de vazio emocional pode estar intimamente ligada às condições como depressão e ansiedade. Vazio emocional está intimamente ligado a condições de depressão e ansiedade. Por isso eu digo, é o primeiro degrau para se estar na depressão. Então nós precisamos nos encher, sair do vazio, né? Outro estudo, segundo, nesse segundo estudo, e isso a gente vai encontrar em estudos aqui no Brasil, que destacam a depressão ansiosa ou mista, uma condição em que os sintomas são frequentemente relacionados à sensação persistente de vazio emocional. Então, a depressão ansiosa ou mista é frequentemente atribuída à sensação persistente de vazio emocional. O vazio emocional, ele é sério, pouca gente fala sobre isso, né? E é por isso que eu estou trazendo, para trazer clareza, para a gente atuar diretamente no que importa, né? Acrísio, você pode dar umas dicas para nós? Posso dar umas dicas, sim. E lá vai dica. Antes, deixa eu dar uma lidinha aqui. Suplementação de vitamina é importante para quem tem ansiedade? Quais usar? Eu Tainá Ribeiro. Não dá para dizer que se a gente equilibra os hormônios, né? Os hormônios da nossa tireoide, isso acomete muito mais mulheres do que homens, vai acabar a ansiedade, não é? Não. Pode dar Se a ansiedade tem origens emocionais, o que a gente tem que fazer? Tem que ir na origem. Equilibrar, tomar complexo vitamínico, é equilibrar uma parte nossa. Nós somos um todo. O carro está falhando, você vai no posto de gasolina e põe gasolina. Ou o carro está falhando, você pede para abastecer a água do limpador de para-brisa. Não dá. É um complexo, a gente tem que olhar você, o ser humano, como um todo. E o grande erro nosso é olhar só um pedacinho. Eu vou para a academia, vou fazer musculação e acabou vazio emocional. Mentira. Mentira. Vou tomar ansiolítico, antidepressivo e acabou vazio emocional. Mentira. Eu vou fazer terapia e vai acabar meu vazio emocional. Mentira. Nós somos um todo. Não dá. Aperta para mim aqui, por favor, pelo amor de Deus. Acho que foi. Acho que deu. Então, o que nós precisamos é considerar nossa vida como um todo. Chega de olhar um pedacinho. E isso é uma grande contribuição da medicina. A medicina é ótima, mas as especializações excluíram o todo. E aí a gente vai tratar da vista achando que o problema da vista é só vista. Aí, mas essa bola aqui no meu olho, essas duas bolas, elas estão integradas com o meu corpo. Eu tenho alunas no processo terapêutico à origem que ficaram cegas emocionalmente e depois de passar pelo processo voltaram a enxergar. Como tem cegueira advinda de diabetes, entende? Então, chega da gente olhar só um pedacinho. Vamos dar uma olhada no macro, no nosso todo, tá bom? Muito bem. Então, vou dar dicas. 3 dicasinhas aí, básicas. Primeiro, pratique uma palavra assim que foi levada para os Estados Unidos e ganhou sucesso. Mindfulness, que é eu trazer para minha mente a plenitude, mindfulness, plenitude mental. Mindfulness é um modo, é um estilo de vida de serenidade e calma. Você olhar a sua vida de uma forma diferente, isso parte de práticas de meditação, de relaxamento, de respiração, tá? Mindfulness. Muito importante. Chega de levar a vida
eu estou num vazio emocional e eu passo 3 horas da minha madrugada olhando o celular. Isso não é mindfulness. Ah, eu quero relaxar e vou ver as redes. Isso não é mindfulness. É você silenciar. Silenciar. Fazer nada, quase como o ócio criativo, não é? Segundo, atividade física regular. É importante você ter uma atividade física regular, seja ela qual for, tá bom? Mas tem que ser regular. Caminhada acima, 31 minutos de caminhada. Vai fazer o quê? Pedal? 31 minutos de pedal. Vai fazer esteira? 31 minutos de esteira. Mas faça uma atividade física regular. As sociedades em que se vive além dos 100 anos são sociedades que têm uma atividade física e não necessariamente academia, né? Tem algumas pessoas que moram em cidades que é assim, ó, tipo Belo Horizonte, tipo Nova Petrópolis, montanhas, Ouro Preto, né? Então, anda lá todo dia para você ver. Isso é uma atividade física, né? Então, atividade física regular. Se você não faz, faça. Isso vai ajudar você a sair do vazio emocional. Cuidado na sua alimentação. Chega de produtos industrializados. Gente, produto industrializado é só química, conservantes, acidulantes, alvejantes. A gente está cercado de química, pesticida em volta da gente, não é? Nós estamos nos envenenando. Então, é preciso cuidar disso. Então, menos industrializados, menos enlatados, menos embalados e mais descascados, tá bom? Bala não entra nisso. Bala é desembrulhar, não é descascar, né? Frutas, legumes, verduras e carne também, tá bom? Cuidado da alimentação. Essas 3 pontos, você vê que é um todo, né? Mente, corpo e alimentação. Isso é fundamental. E dentro do corpo também tem descanso, tá? Bom, eu tenho um segundo bloco de lista de dicas práticas que os meus alunos, eles superam o vazio emocional porque eles descobrem dentro deles como tudo isso se formou, onde, e eles conseguem dar uma nova história pessoal para a vida deles, melhor. Eles conseguem entender o funcionamento da mente, das emoções e do corpo e o que eles podem fazer para melhorar tudo isso. Eles conseguem reconstruir gabaritos familiares limitantes e escrever novos gabaritos para eles, gabarito de capacidade. Eu posso, eu sou capaz, eu sou competente, eu posso, eu mereço, eu quero viver a minha vida daqui para frente, sabe? E por último, eles se reconectaram à vida como uma árvore vai viver desconectada da raiz dela. Como? Como você acha? Quando a gente corta, é um abraço. Então, essa reconexão é fundamental para a nossa vida. Então, existem 3 áreas maravilhosas que os meus alunos visitam, aprendem e reconstroem a própria vida, não é? E eles fazem esse processo de uma forma maravilhosa, eles se tornam pessoas livres, plenas e prontas para encarar os desafios. Os desafios da vida não desaparecem, mas eu vou estar melhor para encarar cada desafio. E assim eu posso ser feliz, não é? Bom, autoconhecimento, autocuidado é uma palavra assim tão generalizada, né? Mas eu posso dizer para você, o processo terapêutico à origem, ele faz tudo isso por você, em menos de 2 meses. E você vai ter ferramentas para você se libertar e usar quando você quiser. Tá. Algumas pessoas perguntam assim, Acrísio, quais os sinais mais comuns de alguém que já experimentou o vazio emocional? Perda da conexão emocional consigo, apatia, perda do sentido da vida,
perda dos propósitos, não vê sentido mais em viver. Tá? De que maneira, outra pergunta que me fizeram nos comentários, de que maneira, Cris, o vazio emocional pode afetar nosso relacionamento pessoal e profissional? De que maneira? Eu não acredito em relações. A pessoa, né? A pessoa com vazio emocional passa a não acreditar nas relações porque vê as relações como algo sem valor, fútil, e isso transpassa as relações pessoais e vai parar na vida profissional. Na vida profissional, eu não vejo futuro, eu não vejo sentido, gosto nesse meu trabalho. Fernanda, 25 anos de trabalho, quer sair do trabalho, 25, faltam 5 para esbarrar na aposentadoria aos 42 anos de idade. Faltam 5 anos. E ela, sem sentido. Sabe por quê? Eu disse que eu ia contar o final para você. Ela descobriu que o grande trauma na vida dela estava na relação filha e pai. Ela nunca teve o cuidado, a proteção e o carinho do pai. E sabe quem ela elegeu para fazer isso? Ela elegeu o chefe dela. Há 23 anos, ele é chefe dela. E ela verbalizava, ele é um paizão para mim. E aí, ela descobre, ele já se aposentou, por que ele não sai? Porque se ele assumiu essa postura de pai também para ela, como ele vai deixá-la? Ela precisa assumir que pai é o pai dela, que foi o único, não existe outro para ela. E que o chefe é chefe. Quando ela fizer isso, o chefe naturalmente vai se desvincular, vai ficar livre e partir para a vida dele e ela vai poder crescer lá. Entende? Como o vazio emocional se manifesta durante 23 anos da vida profissional dela. Um vazio emocional, mas não foi só nos 23 anos, foi na vida toda. E ela se descobre agora, né? Graças ao processo terapêutico. Né? Muito bem. Eu espero ter trazido para você alguma coisa sobre vazio emocional, de onde ele vem e o que ele provoca na nossa vida. Quinta-feira eu vou falar sobre não dá certo para mim, nem de casa quero sair mais. Vazio emocional. Vou trazer um outro exemplo e vou conversar com vocês, tá bom? Se você gostou, coloca um coraçãozinho aí, compartilha. Se você gostou, faz os seus comentários lá nas redes sociais, nos vídeos que eu tenho publicado. O dedo está aqui na lente. Acontece que o meu celular caiu. Então, ótimo. Muito bem. Comentem nos vídeos que estão à disposição. Todos os dias eu faço com muito carinho para vocês, tá bom? E vão lá no YouTube e assistam os vídeos que estão para vocês. Eu espero você na quinta-feira com muito mais falando sobre vazio emocional. Maravilhosa, né, Cléo? Gratidão. Valeu, Maria Vitória. Um beijo para vocês. Tudo de bom e até quinta-feira, se Deus quiser. Dá licença que eu vou desligar.